A lama era uma característica icônica das lutas na frente ocidental. A lama avassaladora e onipresente através da qual as linhas de trincheiras eram cavadas e na qual milhões de homens perderiam suas vidas. A lama era um elemento poderoso, forte o suficiente para cessar a marcha dos exércitos mais fortes e paralisar campanhas inteiras. Mas era muito mais do que apenas uma dor de cabeça logística. Era um pesadelo claustrofóbico e inescapável para aqueles que enfrentaram isso na campanha. Todos nós sabemos o que é lama. Aprendemos na escola que sua presença poderia atrasar exércitos. Mas era muito mais do que isso. A paisagem infernal da lama é, acredito eu, pouco apreciada. Então, neste vídeo, vamos discutir o papel da lama nas campanhas militares através de uma grande variedade de períodos, desde as guerras napoleônicas até a Grande Guerra. Não olhando para as estatísticas, mas ouvindo as palavras dos indivíduos que lidaram com isso em primeira mão. Pois, por mais simples que a ideia possa parecer, o terror do qual falo é algo verdadeiramente compreensível apenas por aqueles que estavam lá. Iniciaremos nosso tour na Virgínia no inverno de 1863, quando o general da União Ambrose Burnside tentava cruzar o rio Rappahannock. Agora, você pode se informar sobre essa campanha quando quiser. Para nossos propósitos, apenas entenda que o progresso foi interrompido por intensas tempestades de chuva. E vamos retomar a expedição mal-sucedida, que ficou conhecida como a Marcha na Lama, através das palavras de Jesse Bowman Young, um veterano da guerra, em seu livro O que um menino viu no exército. Eles foram parados pela lama. O fundo havia desabado em toda a região. Lama não é nome para descrever as camas semifluidas, pegajosas, lamacentas, pegajosas, insondáveis e inexploradas de coisas, que enchiam e transbordavam as estradas, cada uma delas transformada em um abismo lamacento de desespero. Esse exército estava literalmente preso na lama. Infantaria atolada, canhões emperrados, cavalos parados, vagões afundados, eixo fundo na argila mole, todos pedindo ajuda e ninguém capaz de prestar qualquer, e toda a força de 100.000 homens tão absolutamente impotentes, como se o exército rebelde tivesse caído sobre eles enquanto dormiam e os amarrado mãos e pés. Um canhão se encontra imerso em lodo viscoso e areia movediça desconhecidos, com cerca de 20 cavalos atrelados a ele. Eles lutam e afundam até a barriga, em esforços vãos, alguns se afogando e sendo pisoteados pelos outros. Em desespero, eles tentam manter um apoio na lama e obedecer aos seus condutores, que inutilmente os incentivam a sair do lamaçal em que estão presos. Uma corda forte é agora atrelada à arma, e 50 homens puxam-na sem dar um passo à frente. A arma não se move. Outro detalhe de 50 homens é adicionado, e todos os 100 puxam com todas as suas forças, e com o mesmo resultado. Ainda outro destacamento é trazido, e 150 soldados robustos e vigorosos, com gritos e maldições e aplausos, e esforços máximos, se unem no esforço para puxar o canhão para fora da lama. Mas ele não se move, e lá ficou, e lá o exército ficou atolado, coberto de lama, suportando a tempestade, gelado até a medula com a saraiva e o vento cortante, sem rações, e a apenas 6 ou 7 milhas de seus acampamentos, e sem maneira de conseguir comida, literalmente presos na lama. À medida que avançamos por todas essas contas, preste atenção especial às palavras que as testemunhas usaram para descrever a substância da lama em si, e quão semelhante grande parte dela pode ser. Atolado em uma lama gelatinosa, preso em um lodo semifluido abismal, viscoso, insondável, pegajoso, sugando, puxando profundezas de horror. Ao final da leitura de todas essas contas, muitas delas começam a se misturar com o quão semelhantes todas soam. Se acredita que estou sendo dramático, consideremos outro exemplo de uma fonte diferente na próxima geração. Este vem da Primeira Guerra Mundial, um livro intitulado Lama e Khaki, novamente escrito por um veterano sobre suas experiências. É apenas depois de ver uma bateria de artilharia de campo em movimento no inverno que você pode perceber a enorme importância do bom tempo quando um avanço deve ser feito. Observe os cavalos trabalhando e afundando na lama até quase suas barrigas. Você deve ver os homens suados e seminus se esforçando com veias saltadas para fazer as rodas girarem. Você deve ouvir o grito sugador da lama quando ela afrouxa sua pegada. E você deve lembrar que isso é apenas uma bateria de canhões leves que está sendo movida. Essa é a coisa sobre esse horror particular. É que ele transcende qualquer período de tempo,
Qualquer campanha ou guerra é algo quase universal na história militar, sempre que havia exércitos, terra e água. O cerco de Sebastopol, por exemplo, durante a Guerra da Crimeia, é frequentemente visto como uma espécie de preliminar para a Primeira Guerra Mundial, devido ao uso de redes de trincheiras e similares, sim, mas também devido às suas terríveis condições que foram causadas por tempestades de inverno cruéis. Em carta para casa, Sargento T. Going dos Royal Fusiliers escreveria das trincheiras, queridos pais. Mais uma vez algumas linhas deste acampamento miserável. Lama, lama, lama! Há muito trabalho no acampamento, uma tarefa fria e desoladora nas trincheiras, afundando na lama e água até os tornozelos, com quase pouca comida para nos sustentar. Em outra carta, ele descreveria como estávamos quase até os joelhos na lama e na água, como um monte de ratos afogados, quase a noite toda. Isso é 10 vezes pior do que toda a luta. Não podemos nos mover sem afundar quase até os tornozelos na lama. As tendas em que temos que dormir estão cheias de buracos, e não há nada além de lama para deitar ou raspar com as mãos da melhor maneira que podemos. E ficamos encharcados da manhã à noite. Tanto para honrar a glória. Mais tarde, o mesmo livro que registrou essas cartas descreveria o acampamento britânico como uma vasta folha de lama. As trincheiras em muitos lugares com água até o joelho. E descreveria como os homens morreriam em seus postos de pura exaustão. É claro, o livro e todas as outras fontes usadas neste vídeo estarão linkadas abaixo, principalmente como PDFs gratuitos, caso queira lê-las e aprender mais sobre o contexto. E se você estiver interessado em aprender mais sobre o cerco de Sebastopol em particular, meu amigo Daryl do Ministério da História tem um excelente vídeo sobre esse assunto, que eu recomendo fortemente, e isso também estará linkado abaixo. Mas até agora, eu só cobri as chamadas guerras modernas, vitoriana em diante. Mas esses problemas, eles estavam longe de ser limitados aos dias de navios a vapor e rifles. O monge francês Michel Pantuan escreveria no século XV sobre como os cavaleiros franceses em Agincourt estavam cansados mesmo antes da batalha começar, tendo que atravessar lama até os joelhos. Na Batalha de Abridus, em 251 d.C., soldados romanos, ao perseguir um inimigo em um pântano, ficaram atolados na lama e foram abatidos à distância. Até mesmo o livro bíblico de Juízes, capítulos 4 e 5, descreve a batalha do Monte Tabor. E eu atrairei para ti até o rio Quizon, Sísera, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e sua multidão, e o entregarei em tuas mãos. A terra tremeu, e os céus gotejaram. As nuvens também derramaram água. Os montes se derreteram diante do Senhor. Então, os cascos dos cavalos foram quebrados pelos galopes, os galopes de seus poderosos. Era lama. Lama que entupiu os carros dos cananeus, que quebrou as pernas de seus cavalos. Agora, como de costume, coisas bíblicas, vão haver muitas interpretações potenciais diferentes, e eu de maneira alguma sou um especialista nisso. Mas muitas das minhas pesquisas básicas, pelo menos, sobre o que as pessoas teorizam que aconteceu, blá blá blá, se isso realmente aconteceu, todo esse tipo de coisa, tudo basicamente, chega à mesma conclusão que eu vi, que foi uma inundação repentina e a lama resultante. Este é um tema muito comum ao longo da história, e à medida que os exércitos só ficam maiores e mais complicados, à medida que os teatros de guerra se alargam e as fontes se tornam mais profundas, até mesmo os homens que estavam lá estão escrevendo mais sobre suas experiências em maior detalhe e tudo mais. Bem, então esses temas centrais só se tornam mais fortes. Então, vamos voltar a uma área com a qual estou mais familiarizado, para que eu não me exceda, para a Era Napoleônica, onde o próprio Napoleão passaria a detestar o que ele classificava como o quinto elemento de Deus. Afinal, o estilo de guerra do imperador era rápido. Ele dependia de uma comunicação eficaz, manobras rápidas, e estar no ataque e tudo mais. Mas na Polônia e na Rússia, na Europa Oriental, nem sempre isso é possível. Um soldado, Jean Roch Cogny, cujo nome talvez eu esteja pronunciando errado, relatou que nas proximidades de Pultusk, as estradas foram engolidas por água e lama. Só se vê carruagens destruídas e cavalos enterrados até a barriga. As 6 carruagens do imperador, apesar das precauções, capotaram em pântanos terríveis. Foi preciso levar um cavalo até a porta de uma delas para que o imperador escapasse do perigo. Já vimos bem até agora o quanto a lama pode ser um incômodo para comandantes e soldados a pé. Mas perigoso? O que ele quer dizer com uma situação perigosa para o imperador? Bem, a resposta foi sugerida, mas a lama poderia fazer mais do que apenas obstruir as linhas de suprimento. Se a coisa era capaz de engolir armas e carruagens,
Poderia fazer o mesmo com cavalos, mulas e homens. Aprenderemos mais após a palavra do patrocinador deste vídeo, Extra Wallets. Oi, time. Faz um tempo que não te vemos. Como tem sido a vida de soldado? Tem te tratado bem? Para ser sincero, Brandon, eu certamente já estive melhor. Sinto muito em ouvir isso. Qual é o problema? Eu só estou me sentindo um pouco preso, entende? Ah, sim. Eu entendo isso, time. A vida pode ser bem difícil às vezes, sabe? Tudo bem se sentir um pouco preso, sabe? Não, eu não quero dizer metaforicamente. Eu quero dizer que sempre acho muito útil quando estou me sentindo para baixo é comprar uma carteira extra. Brandon, eu não acho que você está apreciando a seriedade desta situação. Sabe, com aqueles designs chiques que comportam todos os meus cartões, dinheiro e mais de forma eficaz. Brandon, por favor, eu amo este botão de acesso rápido ao cartão. Quer dizer, é satisfatório, fácil de usar, rápido para acessar. É por isso que chamam de acesso rápido ao cartão, certo? E quer dizer, sem falar o quanto é mais fácil de carregar do que uma velha carteira volumosa no bolso de trás. Sim, compreendo o botão de acesso rápido ao cartão e demais benefícios menores. É muito legal, mas eu realmente poderia usar alguma ajuda agora. Ah, não, eu não me preocupo. Eu te protejo, time. Ao usar meu link na descrição e inserir o código BrandonF no checkout, você pode obter até 30% de desconto no pedido. Que tal essa oferta? É uma oferta muito boa, mas não era bem isso que eu queria dizer. Bom, espero que isso te ajude, time. Fico feliz que a vida militar esteja te beneficiando. Boa sorte na batalha com os franceses, hein? Agradeço a Exter por patrocinar este vídeo. Voltemos à lama. E brincadeiras à parte, quão genuinamente perigoso poderia ser para os soldados em campanha. Espere um segundo, time. Timmy? A lama de que estamos falando não é apenas a que você encontraria após uma garoa no seu quintal. Se você já caminhou por uma terra recém-arada após uma tempestade, isso é um pouco mais próximo. Mas imagine um terreno que foi revolvido por centenas de pés calçados, por rodas, cascos e até explosões. É apropriadamente referido como lama sugadora por causa de como ela forma uma sucção literal ao seu redor. É viscoso, é profundo e se move rapidamente. Tanto e tão rapidamente que um canhão inteiro poderia ser engolido antes que sua tripulação realmente tivesse a chance de reagir. Ou, claro, pior. Muito pior. Vamos considerar outro relato da Guerra Civil Americana de 1862, uma árdua marcha noturna por um pântano florestado, onde as frequentes investidas inimigas não eram o único temor dos soldados da União. Tudo parecia em confusão. Ninguém sabia exatamente onde estávamos ou nosso destino. As péssimas estradas estavam lotadas de ambulâncias e vagões. As denúncias dos motoristas, os gritos frios das mulas assustadas, adicionando aos horrores da cena noturna. Tão grande era a pressão que parecia que cada veículo estava trancado com seu companheiro. Em muitos casos, a artilharia, ao tentar passar por esses trens, ficava atolada na terra macia e encharcada, às vezes sendo obrigada a abandonar uma arma enquanto ela afundava quase fora de vista. Até a infantaria achou difícil conseguir um apoio firme. E quanto a mim, logo fiquei coberto de lama e areia. Na escuridão, ouvíamos os gritos agudos dos nossos feridos. Contudo, não conseguíamos auxiliá-los, cientes de que a qualquer momento poderíamos aumentar o número deles. Se um pântano era capaz de engolir um canhão inteiro, imagine o que poderia fazer com uma pessoa. E, infelizmente, isso não é o tipo de coisa que temos que teorizar. É algo que aconteceu, e é algo que temos muitos relatos em primeira mão. Por exemplo, de George Robert Glegg, em seu relato da campanha do exército britânico contra Nova Orleans na Guerra de 1812, uma campanha desastrosa mesmo antes do início da batalha, já que o exército lidava com graves escassez de suprimentos, um clima horrível, doenças e frequentes ataques inimigos. O relato é repleto de desgosto e privação, não menos quando Glegg perdeu, de todas as coisas, na verdade uma única meia, quando ele caiu na lama, e ela sugou o artigo tão rapidamente e firmemente que ele não conseguiu recuperá-lo. Algo que pode parecer um pouco bobo, mas quando a bagagem do exército está tão atrasada, isso significa que ele teve que continuar com apenas uma meia por alguns dias, em um pântano congelante, onde o exército nem mesmo podia acender fogueiras porque alertaria o inimigo sobre sua posição. Foi, em suas próprias palavras, uma das consequências mais desastrosas da campanha, ele perder aquela meia na lama. Mas a citação que eu realmente quero compartilhar com você tem uma consequência muito mais profunda, já que Gleick perderia muito mais do que apenas uma peça de roupa.
Todo vestígio de um caminho havia desaparecido completamente. Mas não apenas os juncos foram despedaçados e afundados pela pressão daqueles que haviam passado antes, mas o próprio pântano, que a princípio poderia ter fornecido alguns pontos de apoio firmes, foi pisoteado até a consistência de lama. E a consequência foi que cada passo nos afundava até os joelhos, e frequentemente mais alto. Essa marcha estava acontecendo à noite, e sem sequer a luz do luar para nos guiar, estava incrivelmente escuro, o que significava que era difícil escolher nossos passos, ou mesmo seguir aqueles que nos chamavam, pois estavam seguros do lado oposto. Em um desses lugares, eu mesmo vi um infeliz desgraçado afundar gradualmente até desaparecer. Vi ele se debater, ouvi seu grito por ajuda e corri para a frente com a intenção de salvá-lo. Mas antes que eu desse um segundo passo, eu mesmo afundei de uma vez até o peito. Como consegui evitar me sufocar é mais do que posso dizer, pois não senti nenhum fundo sólido sob mim e continuei a afundar lentamente até a lama alcançar meus braços. Em vez de tentar ajudar o pobre soldado, do qual agora só se podia ver a cabeça e as mãos, fui forçado a pedir ajuda para mim mesmo. Quando uma alça de cantil de couro foi jogada para mim, eu a agarrei e fui arrastado para fora, justo quando meu companheiro de sofrimento se tornou invisível. É por causa de relatos como esse que eu uso a papoula todos os anos. A lembrança é algo que significa muito mais do que apenas o século XX em diante. Mas para que você não pense que isso é um fenômeno restrito aos pântanos do sul dos Estados Unidos, vamos voltar para a Europa, outro dos homens de Napoleão. E atenção, a próxima citação contém uma breve referência ao suicídio. Na Polônia, as estradas não são pavimentadas. O problema tem sido rastreá-los através das florestas, só isso. Durante o inverno, e quando o exército francês rastreou aquele país em todas as direções, encontramos oceanos de lama que era impossível atravessar. A lama de Pultusk tornou-se infelizmente famosa. Homens montados foram afogados nela com seus cavalos. Alguns foram vistos desesperados, atirando na própria cabeça, por nunca conseguirem sair. E claro, 100 anos depois, os exércitos ainda estavam lidando com esses mesmos problemas, e piores. Existem realmente inúmeros casos de homens, feridos ou não, afogando-se na lama na frente ocidental, ou sendo mortos por misericórdia para poupar-lhes esse destino pelos seus próprios camaradas. É melhor uma bala do que uma morte lenta, sufocante e claustrofóbica. Sir William Beach Thomas, em seu livro Com os Britânicos no Somme, descreve muito adequadamente o estado lamentável da guerra na lama. A chuva havia caído e reduzido as partículas cariadas a um estado de pântano sujo, a um atoleiro de desespero, onde os homens afundavam até os quadris e apenas os mais fortes conseguiam atravessar. Neste campo de batalha, os reais escoceses e outros carregaram e lutaram. Eles viram seus feridos desaparecerem de vista. Um amigo lutando para resgatar um amigo afundou-se. E os dois se olharam, cada um impotente. Por um dia e uma noite e um dia, sob a chuva de pagãos, granadas e conchas, nossos homens lutaram para transformar essas covas em fortalezas e manter o inimigo longe de alguns metros insignificantes de Flandres. Não uma ou duas vezes os homens se afogaram de pura exaustão na água das trincheiras. Esses homens se afogaram na lama primordial. Eles lutaram como leões, uma batalha de enguias. Tantos desses terríveis princípios do que a lama representava na guerra, tanto logisticamente quanto individualmente, alcançariam seu ápice na Primeira Guerra Mundial. Nas trincheiras, os homens não apenas marchavam em longas colunas, revolvendo o terreno à medida que avançavam. Eles estavam vivendo nela, eles estavam envoltos nela. Não era apenas água e terra para serem ignoradas. Era algo completamente diferente, algo mais monstruoso. O historiador Matt Leonard oferece uma descrição adequada de como a lama não era apenas terra molhada, mas uma combinação dos muitos tipos de sujeira produzidos pela guerra. No seco, os homens ainda sangravam, vomitavam, defecavam e urinavam. Água e comida ainda eram derramadas nas trincheiras, e a terra continha os restos de milhares de cadáveres em decomposição e o detrito feio da guerra. A drenagem era difícil, com água da superfície frequentemente ficando em trincheiras e buracos de granada por dias, abrigando doenças e morte. Tais condições pesadelescas só poderiam realmente ser imaginadas até mesmo pelas mentes mais perturbadas de Sebastopol ou Nova Orleans. Essa era uma lama que passou a dominar os sentidos do homem de todas as maneiras. Seus sentimentos, sua visão, seu olfato, tudo isso apenas inundado, entupido de lama.
Agora, a lama em Bushendale era realmente muito viscosa, muito tenaz. Ela grudava em você. Não apenas o seu maçapão, seus maçapões já eram lama sólida de qualquer maneira, mas também grudava em você por todo lado. Isso te atrasava. Entrava no fundo das suas calças. Você estava coberto de lama, e a lama que havia lá não era líquida, não era mingau. Era um tipo curioso de lama sugadora, porque quando você saía dessa trilha com sua carga, ela te puxava, não como uma areia movediça, mas como um verdadeiro monstro que te sugava. Descrever a lama como um monstro, uma espécie de besta, uma entidade viva, é uma tendência realmente comum nos relatos que encontrei da Grande Guerra. É difícil, eu acho, realmente entender como uma pessoa poderia ser engolida por essa terra, literalmente falando. É o tipo de coisa que eu acho que só pode ser verdadeiramente entendida pelas pessoas que estavam lá. Era um pesadelo porque tudo que você tinha eram um par de tábuas de pato lado a lado, e de cada lado havia cerca de 3 metros de lama com o topo de um tanque saindo dela aqui e ali. Se você caísse, seria preciso um trator para te puxar. Era tão profundo. Era lama sugadora absoluta. Houve casos em que 1 ou 2 homens escorregaram das tábuas de pato e levou alguns de seus camaradas para puxá-los gradualmente, centímetro por centímetro. Oh, você sabe. Eles conseguiram manter seus braços para fora, e eles os puxaram centímetro por centímetro da lama e lidaram com eles. Tanto com críticas na frente de casa, e mesmo assim, parece que muitos dos veteranos estavam cientes de quão impossível era descrever essas circunstâncias para aqueles sem essa experiência. Por exemplo, todos nós assistindo. Eu certamente espero. E enquanto o exército lidava com críticas tanto em casa quanto de civis bem-intencionados, esse mal-entendido poderia abrir novas feridas, poderia abrir traumas. Retornando novamente a Mudd e Kaki, o autor tem muito a dizer sobre essa dinâmica particular de voltar para casa e lidar com as opiniões de outras pessoas sobre o que estava acontecendo. Aqueles em casa na Inglaterra, com sua experiência de livros de guerra e fotografias de ataques de Zeppelin e hospitais lotados, estão começando a imaginar que sabem tudo o que há para saber sobre a guerra. A verdade é que eles ainda têm pouca ideia da vida nas trincheiras. E no que diz respeito à lama, eles são deliciosamente ignorantes. Eles não sabem o que é lama. Eles leram sobre o quarto elemento de Napoleão. Eles ouviram longas descrições de lama na Flandres e na França. Eles levantaram as sobrancelhas incrédulos com histórias de homens sendo afogados nas trincheiras. Eles tiveram um pensamento passageiro de pena pelos soldados lá fora, enquanto caminhavam para casa pelas ruas em noites chuvosas. Mas eles nunca perceberam o que a lama significa, pois nenhuma fotografia pode mostrar sua profundidade viscosa, e nem mesmo a caneta de um Zola ou de um Victor Hugo poderia dar uma ideia adequada disso. A lama, como o autor descreve, era infinita, uma entidade onipresente de limo, como um deus sombrio de horror de outro mundo para os habitantes das trincheiras. Ele continua. O plano de lama arrastada que se estende da Suíça ao mar é muito pior de enfrentar do que o fogo das metralhadoras ou as grandes bombas pretas de morteiros de trincheira que descem torcendo pelo ar. É mais terrível do que a geada e a chuva. Você nem pode bater os pés para afastar o frio insidioso que a lama sempre traz. Nada pode mantê-lo longe de suas mãos, rosto e roupas. Não dá para secar suas botas nas trincheiras. Você deve deitar-se como está, e muitas vezes tem sorte se tiver 2 sacos de areia vazios sob você, para salvá-lo do frio abraço do pântano. Isso não é lama, como conhecemos na Inglaterra. É incrivelmente escorregadio e impossivelmente tenaz, e cada passo arrastado exige um esforço tremendo. E para que você não pense que o homem estava sendo poético, muitos outros descreveriam essa coisa com detalhes igualmente vívidos, como Eric Remarque em Nada de Novo no Fronte, onde ele escreveu: os rifles estão encrostados, os uniformes estão sujos, tudo está fluido e dissolvido. A terra é uma massa pingando, encharcada e oleosa. Nossas mãos são terra, nossos corpos argila, e nossos olhos poças de chuva. Não sabemos se ainda estamos vivos. Ou o cirurgião do exército Robert Berthold. Milha após milha, a terra se estendia negra, fétida e pútrida como um mar de excremento. Era um vasto lixo e espalhado sobre ou afundado na sujeira e lama, onde os corpos apodrecendo de homens, de cavalos e mulas. De tal material era o deserto estéril que se estendia até onde a vista alcançava. Um jornal, acredito que era um jornal francês, chegou a descrever a lama como uma terrível criatura octopodal.
atraindo e matando soldados ao lançar sua baba venenosa, cegando-o, fechando-se ao redor dele e, finalmente, enterrando-o. Pois os homens morrem de lama como morrem de balas, mas de forma mais horrível, escreveria o jornal. E assim, por fim, retornaremos mais uma vez à lama e ao caque. As palavras de um homem completamente acostumado a todos esses horrores. Palavras que todos nós faríamos bem em lembrar como estudantes de história militar. É a lama, então, que é o maior inimigo. É a lama, então, e não a organização falha ou a proeza alemã, que você deve culpar se não avançarmos tão rápido quanto você gostaria. Se não avançarmos, ou se avançarmos muito lentamente, lembre-se de que é a lama que é a causa, não as armas alemãs. Agora, quando digo história militar, quero dizer toda ela. Obviamente, as circunstâncias particularmente infernais, que se combinaram para criar a Frente Ocidental, são únicas, e por isso, você não pode esperar traçar paralelos precisos entre ela e, digamos, a história militar do século XVIII, mas acredito que tudo o que analisamos neste vídeo fala de uma preocupação mais ampla. Que algo que parece à primeira vista ser principalmente técnico, algo que tem mais a ver com a quantidade de suprimentos e a rapidez com que as linhas se movem de uma extremidade de um trem de bagagens, significa que eles têm que ficar sem frequentemente discutir em termos tão impessoais. Para aqueles que estavam lá, era tudo menos isso. A lama era uma preocupação logística, sim. Mas o que essas preocupações logísticas significam para os indivíduos no terreno? As pessoas para quem o atraso de um trem de bagagens significa que elas têm que ficar sem meias por dias a fio, em temperaturas congelantes. Ou que não podem comer naquele dia depois de marchar por 32 quilômetros. E então, além dos elementos logísticos de tudo isso, existem considerações muito mais profundas. Aquela lama não era apenas um incômodo, era um terror, um pesadelo, um monstro, algo quase inimaginável, inacreditável, se não fosse pelas muitas histórias que nos foram passadas ao longo dos séculos. E no final das contas, acredito que esse é o ponto da história militar, de toda a história, na verdade. É para entender, apreciar, respeitar e, às vezes, até honrar essas memórias em seus próprios termos. Porque por trás de cada estatística seca, cada mapa antigo e empoeirado, havia pessoas reais. Para que não esqueçamos. Ou talvez tenha oferecido seus pensamentos em um comentário. E claro, se você estiver interessado em me ajudar a continuar produzindo este conteúdo, então você pode se tornar meu patrono, seja no Patreon, no Ko-fi ou agora, até mesmo através do próprio YouTube com uma associação ao YouTube. Todas essas opções me ajudam imensamente bem. O YouTube não paga tão bem quanto você provavelmente pensa, então muito obrigado a todos pelo seu apoio, sua generosidade e tudo mais. E claro, até a próxima vez, eu sou e continuarei sendo seu mais humilde e obediente servo.